Shabbat Shalom, pessoal. A gente sempre começa assim, desejando esse Shalom maravilhoso que só o nosso Deus, nosso eterno Deus, pode proporcionar. E é sempre muito bom ter vocês aqui conosco. A gente procura estudar a Paraxá semanal e trazer alguns insights, alguns comentários que Deus tem falado com a gente. Ele fala com a gente, fala com você também. Às vezes eu não ouço direito, mas tudo bem. Mas eu tenho aqui comigo a Adriana, que ela ouve direito tudo que Deus fala. É verdade, Adriana? Shabbat Shalom para você. Shabbat Shalom, ai, que pena que não é uma verdade, Alex. Ah, Gostaria de ouvir tudo que Deus fala e obedecer, mas estamos nessa caminhada, não é mesmo? Shabbat ah, Shalom, pessoal. pelo menos, digamos assim, o que a gente ouve é bom a gente obedecer, né? O que não ouve pode melhorar depois, né? Verdade. Bom, legal. Gente, nós estamos na 11ª paraxá do ano, que é Vaigash, e Vaigash significa e se aproximou, chegou mais pertinho assim, tá? E se aproximou. E ela, na Torá, é Gênesis 44:18 até 47:27. Na Haftará tem Ezequiel 37, do versículo 15 ao 28. Gente, vocês vão ver, isso bateu comigo aqui. Brit Hadashah, Lucas 6, do 9 ao 16. O Terrilim é o Salmos 48. Ela é uma paraxá muito rica, porque ela conta, digamos assim, a apoteose de uma das histórias mais bonitas que a gente tem na Bíblia. Eu fico emocionado com essa história. Eu, eu sei, não é vergonha falar, eu cheguei a chorar a primeira vez que eu ouvi essa história, que eu li sobre ela. E agora a gente está numa fase, né, que em Gênesis 44, lá no versículo 18, diz assim: Então Judá se chegou a ele e disse: Quem é esse ele? Ele é o José, né? Só que eles não sabiam ainda quem ele era, né? Mas ele era o, o chefe de todo o Egito, o único abaixo de Faraó, José. Então Judá se chegou a ele, se aproximou, né? E disse: Ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o Faraó. Só para a gente se situar, para o Egito, Faraó é como se fosse o próprio Deus. Era assim que o povo enxergava, era assim que Faraó impunha as coisas para o povo. Ele era o Deus, ou seja, não tinha outro, era ele. Tinha uns outros lá, né? Deus Sol, Deus do Rio e assim por diante, mas é, ele era a figura do Deus, que a gente sabe que não é o nosso Deus, né? E então Judá, que ele fez, ele reveu para o José toda a história, ah, mostrando que, na verdade, olha, o Benjamim, né, que estava sendo acusado, ele não tem culpa. Mas ele falou assim no versículo 32, no versículo 33, ele diz assim: Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Ou seja, Judá falou assim: deixe-me ficar em substituição ao Benjamim. Benjamim, para eles era claro que era inocente, mas ele estava sendo acusado e ia virar escravo. E aí o Judá falou assim: deixe-me ficar em substituição a, a esse moço e deixa o moço sair. Eu fico imaginando a emoção que estava naquele local todo, porque aí você entra no Gênesis 45 e diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: Fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer
a seus irmãos. Esse é o momento da revelação. José se revelou e levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios, todo mundo fora, né, ouviram, e a casa de Faraó ouviu. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Você consegue imaginar quanta emoção aqui, ali, quanta emoção havia lá? Então, foi um momento de choque. Eu acho que é um choque maior do que a própria acusação. Mas eles se abraçaram e confraternizaram. Estava todo mundo meio abobado nessa situação, com certeza. Eu estaria. A Adriana, eu acho que também estaria. Mas o que aconteceu a partir dali você lembra que todo mundo ouviu o choro de José? Aí no versículo 16 diz assim: E a nova ouviu-se na casa de Faraó, dizendo: Os irmãos de José são vindos, e pareceu bem aos olhos de Faraó e aos olhos de seus servos. Quer dizer, foram lá e fizeram fofoca com o Faraó. Uma fofoca boa, né? Porque era uma informação verdadeira, né? E aí Faraó chamou José e disse Faraó a José: Dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, e tornai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, Faraó, eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Uau! Tudo isso porque, não por causa deles, tudo isso porque o faraó prezava o José por tudo que ele fez. José despediu no versículo 24, e despediu seus irmãos e partiram e disse-lhes: Não contendais pelo caminho. E, Adriana, você acha que esse pessoal brigava entre si, esses irmãos todos? O que você acha? Eu tenho certeza, né? Por isso que José falou para eles não contendais, né? A contenda traz divisão, né? E acho que José quis alertá-los sobre isso. E uma outra coisa também que eu achei interessante que diz respeito a isso é que o José, ele escolheu perdoar, porque ele poderia realmente continuar magoado com os irmãos, não perdoá-los por tudo que foi feito, por ele ter sido vendido ao Egito, mas além de perdoar, ele reconheceu que tudo isso era plano de Deus. Tanto é que em Gênesis 45:5 diz o seguinte: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, o plano de Deus foi deixar lá o José separado e ser vendido, mas para se tornar um grande homem ali no Egito e trazer a saída ali, a salvação para os irmãos que iam passar fome, né? O pai também e tudo mais, né? Então, assim, uma das coisas que eu mais gosto nessa paraxá é ver essa questão do perdão, da reconciliação e dele escolher, né, a parte boa, né? Porque Deus fala, né, eu ponho diante de você o bem e o mal, né? E José escolheu o bem, escolheu perdoar, escolheu estar de novo com a família, escolheu ajudar a família, porque talvez se fosse outro, né, que não seguisse a Deus, poderia se vingar e falar, vocês não têm o que comer, paciência, mas não, ele se preocupou, ele quis ver o irmão mais novo, ele quis ver o pai novamente, e isso foi realmente uma bênção, né? E até depois do que você falou, quando eles trouxeram Jacó, Jacó também ouviu a Deus. Em Gênesis 46, versículo 3, Deus falou com ele. Então disse: Eu sou o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Então, aqui eu vejo uma coisa muito importante, que é não temas, né? Na palavra de Deus, né?
a gente vê muitas vezes Deus falando para a gente: "Não temas", né, Alex? E mesmo assim a gente tem medo diante dos problemas, né? A gente às vezes consegue resolver uma coisa que Deus nos ajudou, aí logo no dia seguinte já vem um problemão. Aí o que que acontece? A gente fica com medo. Mas a gente tem que lembrar: "Não temas", que Deus fala, "porque eu sou o teu Deus e eu vou te ajudar". E a ajuda vem dele, né, a salvação, a ajuda para resolver todas as coisas. E aqui ele falou para Jacó como um patriarca que vai fazer dele uma grande nação. E de fato fez, né? Deu 12 filhos para ele, né, que deram origem às 12 tribos de Israel. E então a gente vê aí, Deus cumprindo suas promessas. Ele fez essa promessa para Isaac, para Abraão e agora também para Jacó. Não é mesmo, Alex? É verdade. Eu estava vendo aqui, ele falou uma coisa a mais lá no versículo 4 de Gênesis 46, diz assim: "E descerei contigo", isso Deus falando, hein? Deus falando. "E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos." Quer dizer, mais uma promessa, né? E duas profecias. Uma delas é que voltará para Canaã, e a outra é que o José vai fechar os olhos dele. Isso aconteceu, hein? Tá? Na próxima paraxá, você vai ver que isso aconteceu. Mas não temos descer ao Egito. O Egito era uma terra mais baixa, né? Às vezes a gente vê descer, subir, né? Às vezes fala-se subir para Jerusalém, é porque ela é mais elevada mesmo, tem uma altitude maior. Canaã tem uma altitude maior do que a terra do Egito, por isso que ele fala descer e depois você subirá. É só uma curiosidade para vocês. E quando houve o encontro de José com o pai dele, diz assim no versículo 29, então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, Jacó, Israel, a Gozém, e mostrando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Todo reencontro é isso que acaba acontecendo. Acaba acontecendo um choro. Esse choro aconteceu entre Esaú e Jacó, se vocês estão lembrados, né? E aconteceu aqui, quer dizer, Israel, ou Jacó, entendia que José tinha morrido, mas não, ele não morreu. Ele foi a salvação, não só do povo de Israel, do povo do Egito e de todos os povos da terra, porque todos os povos da terra vinham para o Egito para comprar comida. José, na verdade, acabou comprando toda a terra lá no versículo 47 e versículo 20, e assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. A fome era tanta que as pessoas não tinham mais recursos, mas José tinha um plano que veio de Deus e ele guardou os alimentos exatamente para essa época que a gente chama de vacas magras, né? E ele guardou e vendeu pela terra, pela escravidão do povo. O povo dizia: olha, eu vou te servir, eu não tenho mais o que fazer, né? Eu vou te servir, leva a terra que eu tenho. E tudo isso fez enriquecer a terra do Egito, enriquecer a quem? O faraó. Mas salvou a vida de todos eles. Uma coisa interessante, no versículo 6 de Gênesis 47, que Faraó falou assim para o José, né? Depois de se encontrar com o Jacó, Israel e com alguns dos filhos, ele falou assim: a terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra, no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. E se sabes de que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Quer dizer, no melhor da terra,
e nas melhores posições. Ou seja, o faraó disse assim, olha, põe eles, se eles são bons, põe eles para administrar. E é isso que foi feito. Subiram, na verdade, ao todo 70 pessoas, essa era toda a família do Jacó, que veio para o Egito. Hoje são vários milhões, né? O povo de Israel hoje tem, vamos chutar aí, 10 milhões de pessoas é o povo de Israel. Eram só 70. Mas, olha, eu quero uma coisa que mexeu muito comigo foi Ezequiel 37, que faz parte aí desse nosso estudo. E no versículo 15, Ezequiel diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, do próprio Deus, do Deus eterno e verdadeiro, Adonai, o Hashem. Esses são nomes de Deus, né? Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, por toda a casa de Israel. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só povo. Essa profecia de Ezequiel é uma profecia. Ele está falando, isso vai acontecer. É um só povo. Teve uma divisão lá atrás dos Israel versus Jacó. Jacó e Benjamim ficaram de um lado, Israel e as outras tribos, né? As outras tribos ficaram do outro lado. E a profecia de Ezequiel diz assim: vocês vão se unir, vão se tornar um só povo. Mais adiante ele diz assim, no versículo 21, assim diz Adonai, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, por onde eles foram, onde eles estiverem, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E o que é terra essa? É Israel. É um lugar onde todo o povo de Israel vai se congregar. E está acontecendo, né? Está acontecendo, está acontecendo. Isso é uma profecia de 2.500, 2.600 anos atrás, eu acho. Não é do meu tempo, só para vocês não terem dúvida. O povo vai se reunir num só lugar. E vai ter um só rei, né? Vai ter um só rei, né? E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Um só rei. E esse rei, ele vem através de quê? O meu servo Davi reinará sobre eles. Não é Davi já tinha morrido, mas é a descendência de Davi é que reinará sobre eles. E lá no fim, no versículo 28, ele diz: e as nações saberão que eu sou o Senhor, eu sou Adonai, que santifico a Israel quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Ou seja, um só rei, um só Deus. É Deus e rei. Você não acha fantástica tudo isso aqui? Adriano Eu, Ezequiel, ele fez um só povo, um só lugar, um só rei, um só Deus. é verdade. O que Deus mais é você quer único. falar? Fala alguma coisa, Adriana. Eu Vamos não lá, tenho mais o Deus que é falar. único, né? Mas é um Deus triuno, né? Ele é Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito, Ruach. E em Ezequiel 37, 23, ele também fala que nunca mais se contaminarão com os seus ídolos. Então, ele está fazendo aqui um alerta sobre a idolatria, nem com suas abominações, nem com qualquer de suas transgressões. Livrá-lo-ei dessas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. De certa forma, parte dessa profecia se cumpriu
quando Yeshua morreu pelo nosso pecado, né? Ele fez o sacrifício substituto, porque nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados e transgressões, e ele morreu, deu seu sangue por nós. Nisso, ele já quebrou a barreira que existia entre nós e o Eterno e Adonai, e nos purifica do nosso pecado diariamente, porque às vezes a gente peca, mas ele está aí com esse sacrifício já feito, nos purificando diariamente. Não é maravilhoso isso, Alex? Eu sou tão grato a Deus, eu tão grato a Yeshua pelo que ele fez por mim, o sacrifício que ele fez por mim. Eu não merecia, nem Amém. a Adriana merecia, só para você saber. Nem você, nenhum de nós merece, porque nós somos pecadores por natureza, mas Quem merece, né? Yeshua pagou o preço do pecado, pagou o preço das nossas falhas. Então nós temos que ter o coração voltado para ele. No Salmo 48 tem várias coisas, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Que coisa maravilhosa, né? O Adonai ser louvado, e nós temos que fazer isso. E aí no versículo 14, ele fala assim: porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. O meu, sim. E se você conhece alguém que não acredita que Deus é quem pode dirigi-lo, é quem pode trazer a salvação, que Yeshua é que traz a salvação, fala com essa pessoa. Eu quero aproveitar e fazer uma oração aqui por você, por sua família, pela Adriana, pela família dela, pela minha família, pelo povo de Israel, que está sofrendo tanto agora com uma invasão horrível de bárbaros, bárbaros. Você que está acompanhando e vendo as notícias certas, as notícias corretas, você já entendeu o que está acontecendo e você tem um papel importante para alertar as pessoas à sua volta que ainda acham que é o contrário. Você tem um papel importante em fazer, mas eu quero orar então por você, orar por sua família, orar por Israel, orar para que Deus nos dirija. Abra a nossa mente, Senhor, meu Deus amado, meu santo e eterno Deus. Abra a nossa mente para que nós possamos ver exatamente o que está acontecendo, para que fiquemos indignados com o que está acontecendo, Senhor, e que o Senhor transforme o coração das pessoas, dos, dos mercenários, bandidos, terroristas. Transforme o coração deles, Senhor. Revela-te a eles, meu Deus. Assim como José se revelou aos irmãos aí nessa nossa paraxá, Senhor, faz uma revelação de quem é o Senhor para eles. Mostra, Senhor, que é o Senhor que faz toda a diferença. Dentro do povo de Israel também tem muita gente que está sem esperança, mas é o Senhor que pode colocar esperança. Então nós colocamos isso, Senhor. E para os nossos familiares, não nos deixe esmorecer, meu Deus, nenhum de nós não nos deixe esmorecer, porque nós precisamos do Senhor. Precisamos nos agarrar no Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor vai estar ao nosso lado. Do mesmo jeito que o Judá se aproximou do José, eu quero sempre me aproximar do nosso eterno Deus. E eu espero que você faça isso também. E eu só Amém. posso desejar, no santo nome de Yeshua Mashiach, um Shabbat repleto de shalom para você. Para você também, Adriana, um Shabbat shalom. Shabbat shalom, Alex. Shabbat shalom a todos vocês que nos acompanham. Obrigada aí pela tua Obrigado, audiência. gente. Bye, bye.